É importante lembrar que ocorreu, sim, e continua ocorrendo, um processo, né, uma revolução industrial. Só que a capacidade de transformar os produtos naturais pelo ser humano vão ficando cada vez mais sofisticadas. E é lógico, os recursos naturais começam a se esgotar, principalmente os recursos naturais não renováveis, a exemplo dos combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, o xisto pirobituminato, levando o ser humano a desenvolver conhecimento para reduzir a necessidade desses recursos naturais, mas resultando em melhores resultados. O que eu estou falando? Melhoria na produção, produtividade, diversidade e, principalmente, redução do custo final de produção. Óbvio que, junto no processo de industrialização, não podemos alertar do normal, do cotidiano, do trivial, né? E até bem antigo, que nós normalmente interpretamos, que são os tipos de indústrias. Uma indústria não existe sem o apoio de dezenas de outras indústrias. Então, por favor, não esqueça que tem as indústrias chamadas de base ou pesadas, a exemplo, aquelas que lidam diretamente com os recursos naturais, elaborando esses recursos naturais, mas sem chegar a nenhum produto final. É o que nós chamamos então de siderurgia, metalurgia, e por que não falar também da química pesada, né? Já temos outro tipo de indústria, que é bens de capital ou bens de produção, que na realidade ela não transforma recursos naturais. Ela já pega os recursos naturais modificados pela indústria de base ou pesada, mas gerar resultados ou produtos finais não para o indivíduo, mas para o coletivo ou para abastecer ou fornecer infraestrutura para um crescimento sustentado. Então, estou falando do quê? Dos grandes navios, dos estaleiros navais, estou falando da petroquímica, né? Estou falando de atividades como a indústria de material ferroviário, que na realidade vão dar sustentação às outras atividades econômicas de uma sociedade. Por fim, chegamos também na indústria de bens de consumo. Na realidade, para chegar às indústrias de bens de consumo, eu tenho que passar obrigatoriamente pela atividade primária, agricultura, pecuária, extrativismos, pela indústria pesada, pela indústria de bens de produção ou bens de capital, principalmente, e chegar nos produtos que vão chegar ao consumo, né? Quer dizer, bens de consumo para o indivíduo e a sociedade como um todo. Óbvio que eu estou falando de bens de consumo, que também tem características próprias. Você tem bens de consumo imediato, né, como os produtos alimentícios, remédios, esse negócio todo, como você também tem bens de consumo duráveis ou perecíveis, como a indústria de automotores, elétricos, eletrônicos, por que não? Os produtos da área de informática, né, os hardwares e seus acessórios, e até os softwares são bens de consumo duráveis, porque eu adquiro, utilizo uma vez, mas guardo porque eu tenho oportunidade de utilizar outras vezes. E o geral, que são os bens de consumo não duráveis, né, indústria alimentícia, indústria farmacêutica, remédios, cigarros, bebidas, produtos descartáveis, que na realidade significa o ponto final de todo o processo de transformação dos recursos naturais. Infelizmente, daí também gera não só o desperdício, mas os resíduos, né? Resíduos de uma forma geral, degradando de forma violenta, significativa a natureza.